servidores, assessores, colegas promotores, estagiários. O Ministério Público traz essa webinar aqui, dada a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada em agosto de 2018, entretanto, só entrou em vigor em agosto de 2020. E essa lei, ela tem como objetivo a proteção de direitos fundamentais da liberdade e privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ela tem como foco ainda a criação de um cenário de segurança jurídica, com a patronização de normas, de práticas, de regulamento, visando a proteção dos dados pessoais de todo cidadão residente no território nacional. Ela estabelece ainda a obrigação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, de implementar, de se adequar aos princípios e preceitos nela previstos. O Ministério Público da Paraíba, a exemplo de outros Ministérios Públicos, bem como do Conselho Nacional do Ministério Público, criou, em setembro de 2021, uma comissão visando sugerir medidas de adequação e implementação no nosso Ministério Público, da Lei Geral de Proteção de Dados. E, em novembro de 2021, designou uma equipe para que essa equipe executasse o projeto de adequação da LGPD, no âmbito do Ministério Público da Paraíba. E, para falar dessa Lei Geral de Proteção de Dados, convidamos a doutora Rossana Guerra, que é servidora pública estadual e servidora da Controladoria Geral do Estado, auditora de contas públicas, atualmente à disposição do Ministério Público, com lotação no GAER. Doutora Rossana é também doutora em contabilidade, mestre em administração e especialista em perícia contábil e auditoria do sistema de saúde, com MBA em gestão empresarial e graduada em ciências contábeis. É também professora adjunta e pesquisadora junto ao Departamento de Finanças e Contabilidade e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFPB. Com a palavra, a doutora Rossana Guerra, para discorrer aí sobre a LGPD. Bom dia, doutora Rossana. Bom dia a todos, bom dia, doutor Hortêncio, doutor Alberto, doutora Anita, demais colegas. Eu posso chamá-los colegas, né? Estou aqui emprestado, mas vou chamar de colegas. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre o nosso projeto de LGPD. Eu vou pedir licença a vocês para compartilhar uma tela de apresentação. Para que a gente possa acompanhar em conjunto, né? E vocês me dão o feedback padrão, né, dos nossos encontros digitais, se me escutam, se estão vendo a tela adequadamente, para que eu possa começar. Está tudo certo? Tudo Sim, bem? doutora Rossana, sua tela já está compartilhada, seu áudio está ok. Obrigada. Então, inicialmente, reiterar, né, os meus agradecimentos, principalmente ao meu grupo, né, o grupo do qual eu participo aqui junto desse projeto da LGPD. Eu estou aqui na qualidade de representante dessa comissão que foi designada para tocar esse projeto, né, e o objetivo inicial o objetivo do nosso evento e dessa palestra, um pouco da minha fala, um pouco da fala do doutor Alberto e tudo mais, é a gente criar um ambiente de uma marca, um marco, né, de início do nosso trabalho de campo. Né? Nós já estamos trabalhando nesse projeto há algum tempo, estamos desenvolvendo alguns métodos, fazendo alguns testes para que a gente possa aparecer para vocês já todos bem treinados, né, em relação à temática.
Então, hoje, esse evento é muito importante para a gente, e em nome da equipe, da comissão do projeto, eu agradeço a participação de todos, agradeço ao CEAF pelo espaço, para que a gente possa divulgar, então, essa ação que é do Ministério Público, né, e é nossa, né, de todos nós que somos titulares de dados, né, que fazemos parte da regulação e também somos a parte interessada em que essa regulação funcione. Então, esse evento, ele marca a abertura dos nossos trabalhos de campo, que a gente deve iniciar a partir de março de 2023 agora, e para que quando vocês nos vejam marcando entrevista, fazendo perguntas, pedindo documentos, fazendo validação, vocês possam entender melhor, né, qual é o objetivo e qual é o propósito desse trabalho. Então, dentro dessa temática e com esse espírito, eu gostaria de começar tratando especificamente quando a gente fala de LGPD, sempre vem à cabeça dados, né? Nós estamos num mundo movido a dados, né? Quer nós tenhamos consciência disso ou não, nós estamos interagindo, fornecendo, coletando, tratando dados das mais diversas formas o tempo inteiro nas nossas atividades profissionais, na nossa vida pessoal, né? Nós fomos inundados pelas ferramentas, principalmente as ferramentas tecnológicas e smartphone hoje e tudo mais, que coletam, processam e usam nossos dados para coisas muito bacanas, né? Nos fornecer aí algumas sugestões de aquisições, de compras, de leituras, de filmes, né? De simplificação de caminhos, mas também coletam e tratam nossos dados para vender produtos, serviços e para motivos também não muito nobres, né? No entanto, em que pese parecer essa ser uma discussão nova, essa é uma discussão que ela foi potencializada pela tecnologia, né? Por esse arroubo de tecnologia que nós tivemos nos últimos tempos, pela facilidade que as ferramentas tecnológicas nos proporcionaram de fornecer, tratar, coletar, processar esses dados, pela facilidade que as ferramentas trouxeram a captação desses dados para as nossas mãos, né? Mas isso é uma discussão já antiga. Então, esse mundo movido a dados, ele traz a necessidade de novas leis, novas regulações, né? Novos limites que precisam ser fixados claramente para que nós possamos continuar utilizando dessas ferramentas de forma benéfica para a sociedade, para a economia, sem termos nossa capacidade de tomada de decisão, nossa liberdade, né, afetada de alguma forma por um uso inadequado, quer para a atividade econômica, quer para a atividade pública ou até de modo criminoso, né? Então, essas regulações, elas vão surgindo no mundo todo, numa sequência, né, de modelos de regulação, e ela remonta do início do final do século XIX, né, quando essa discussão começa a partir de dados em papel mesmo, né? Então, essa é uma discussão que ela vem aumentando, ela vem tomando fôlego, mas não é uma coisa que surgiu agora, a gente tem uma longa história. Então, a nossa lei de proteção de dados, a nossa LGPD, né, ela é vamos dizer assim, um filho da regulação europeia, por várias questões, pressões de blocos comerciais, de órgãos reguladores e tudo mais, mas ela é só uma dentre as várias legislações que regulam e que tentam falar sobre a mesma temática no mundo. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, situando mais ou menos historicamente onde nós estamos, o que a gente vai tratar hoje aqui especificamente sobre LGPD, então a Lei Geral de Proteção de Dados, como a doutora Anita começou a tratar, ela vai dispor sobre o tratamento de dados pessoais, né, por pessoa natural, pessoa jurídica, de direito público, privado, da padaria ao governo, todo mundo que trata dados pessoais para fins econômicos ou não, como é o caso do governo, para fins de implementação de políticas públicas e tudo mais. Então, a LGPD ela vai trazer essa regulação com a finalidade de proteger o direito fundamental à liberdade e à privacidade. Isso agora foi elevado, né, à categoria de direito constitucional, dentre os nossos outros direitos. Então, a LGPD, eu
eu digo sempre que ela não é sobre os outros titulares de dados, né? Não é sobre um ser externo, um titular de dados, é sobre nós. Nós somos os titulares de dados em todos os lugares, né? Na nossa organização, nós somos titulares de dados. Então, nós tratamos dados de outros titulares e nós temos os nossos dados também tratados, quer dentro das nossas organizações, dentro dos nossos negócios ou no dia a dia. Então, é uma legislação que ela fala não sobre o outro, mas sobre cada um de nós no nosso dia a dia, nas nossas atividades, o que a torna extremamente importante, né? E o que faz com que a gente deva, né, se envolver para que as organizações, principalmente as organizações onde nós trabalhamos, elas possam tratar esse dado obedecendo aos limites legais requeridos. Então, sobre LGPD, bem rapidamente, uma visão geral, né? A gente tem uma norma que ela tem 3 pilares, né, especificamente. Ela vai envolver as organizações, ela vai envolver os titulares de dados e ela vai envolver os órgãos fiscalizadores. Então, a legislação, ela traz para as organizações algumas diretrizes a serem observadas, algumas obrigações, algumas responsabilidades, né? Ela define os titulares de dados e define claramente que eles devem ter autonomia em relação aos seus direitos sobre seus dados pessoais, que eles têm direitos a exercer frente às organizações que coletam e tratam seus dados pessoais para qualquer finalidade, né? E, por fim, para que esse sistema funcione, nós temos um órgão fiscalizador oficial, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que pode emitir sanções, orientações, que vai definir algumas normas suplementares para preencher as lacunas dessa norma, que é tão nova, né? E que vai precisar de tantos reparos ao longo do tempo, e a atuação, né, também de outros órgãos fiscalizadores suplementares ou concomitantemente à ANPD, como o próprio Ministério Público, direitos do consumidor, que se aplicam também sobre a temática da lei e tudo mais. Então, a LGPD, ela tem esse tripé, né? As organizações têm as obrigações, os órgãos fiscalizadores vão atuar no sentido de que essas obrigações e diretrizes sejam observadas, e os titulares têm como, né, exercer seus direitos em relação a seus dados pessoais. Então, perdoem aqui Então, a LGPD, ela traz também, dentro do texto da norma, ela traz alguns conceitos, conceitos de temas, de temas bem próprios, o que é dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível, como é que a gente deve tratar isso, as tipologias de dados, né? O que é que faz a diferença entre um dado geral e um dado pessoal sensível. Ela define como esses dados podem ser tratados, né? As hipóteses em que esse tratamento pode ocorrer. Ela define também o que é tratamento de dados, né? São termos não objetivos por sua natureza, então a lei traz essa definição, esse grande glossário também. Ela define ainda quais são os atores envolvidos nesse processo, né? As pessoas físicas titulares de dados, o agente regulador, a ANPD, e ela define algumas características de quem trata dados dentro da organização. Então, a gente tem uma organização que ela pode ser controladora, atuar como controlador de dados, ou atuar como operador de dados para uma outra organização. Então, cada um desses papéis, ele tem uma forma de agir, de se preparar para essa lei dentro das diretrizes estabelecidas, e também ela traz muito fortemente o papel do encarregado, né, a pessoa que vai atuar como canal de comunicação entre a organização, o titular e o agente fiscalizador, e o encarregado de dados, aqui, doutor Alberto, né, nosso encarregado de dados, já aproveitando aqui para apresentá-lo, né, nosso encarregado de dados, ele vai atuar como a pessoa responsável por criar, estruturar e manter essa cultura de privacidade dentro da organização. Então, o encarregado não é só alguém que vai ler e responder e-mails, né, que vai ler e responder processos, é também a pessoa que vai atuar dentro para manter esse sistema de governança. E isso é interessante, que a norma traz a obrigatoriedade dessa pessoa
dentro da organização responsável pelo programa, ou seja, não é algo a ser feito e ser esquecido dentro da organização, precisa ter quem cuide, né? E esse quem cuide tem um papel muito forte da alta administração, certamente, mas também do encarregado. Então, identificar claramente esses papéis faz com que a gente possa se posicionar melhor sobre as ações que devem ser tomadas para a adequação da LGPD. A LGPD ela também traz alguns princípios, né, os caminhos que a gente deve observar, percorrer quando a gente trata dados pessoais. E quando a gente fala de trata, a gente fala de coletar, armazenar, destruir esse dado, tratar numa planilha, passar para alguém, compartilhar. E esse dado, ele não é só digital. A gente fala de dado e lembra sempre do meio digital, mas a gente também trata muito dado físico. A gente ainda tem um grande legado em que pese todo o nosso processo de digitalização, nós ainda temos um grande legado de dados armazenados em meios físicos, e eles também estão sujeitos às regras e os limites da LGPD. Então, para que a gente tome a decisão sobre determinadas situações concretas, a lei, ela nos fornece aí um caminho de pensamento, né, uns 10 princípios que constam detalhadamente da norma, e a norma, ela traz ainda muito claramente os direitos dos titulares. Os direitos dos titulares, em que pese eles serem, o seu exercício ser externo, a nossa organização ela precisa estar pronta para que esses titulares possam exercer os seus direitos. Então, não adianta o titular ter muitos direitos, ele não pode exercê-lo. Então, para que os titulares eles possam exercer esses direitos dentro da organização, vai exigir de nós, como organização, a adequação de muitos dos nossos processos de trabalho, a criação de fluxos e rotinas novas, para que, quando o titular de dado externo ou interno, como a gente, como servidor, por exemplo, a gente quiser exercer o direito de saber quais são os acessos que vocês têm aos meus dados tratados. O que vocês fazem do tratamento? O que vocês fazem com os meus dados? Então, nós temos que estar prontos para dar essa resposta. Então, até para isso, a gente precisa criar uma governança própria, sistemas específicos e processos específicos para que a gente dê a condição ao titular de fato, exercer o seu direito. Eu tenho pensado muito no processo de implementação aqui no MP, que em se tratando de uma instituição asseguradora de direitos, o MP ele deve estar muito bem estruturado para que os cidadãos possam exercer os seus direitos frente a essa instituição. Então, para a gente aqui no MP é um desafio adicional, né? Fazendo um paralelo não muito delicado, mas assim, nessa perspectiva nós somos vidraça, então a gente tem que estar muito bem preparado para o exercício de direitos de titulares. Bom, essa aí é a visão geral da norma, de forma bem genérica, é uma norma ampla e não é, de fato, o nosso interesse aqui detalhar essa norma. Vocês têm a oportunidade de pegar a própria norma, quem tiver curiosidade, tem vários cursos, webinários na internet detalhando sobre isso. A nossa ideia hoje aqui é realmente fazer essa visão geral e passar para a seguinte questão aí, ok, tudo bem, temos uma norma, temos que implementar, não temos muita saída, e o que é que vai mudar? Qual é o impacto disso no meu dia a dia? O que é que vai acontecer de diferente, né? Então, o impacto da implementação da LGPD no Ministério Público, ele vai ser sentido no cotidiano da nossa organização, no cotidiano do exercício dos nossos processos regulares de trabalho. Porque a implementação da LGPD, na realidade, é a criação de uma cultura de privacidade. É isso que se busca. O espírito da norma não é ser um checklist de conformidades. O espírito da norma é que a gente consiga, com várias práticas de governança e gestão, criar uma cultura de privacidade. E, a partir daí, elas vão se refletir nos nossos processos de trabalho, quer seja na forma que nós trabalhamos, quer seja em restrições tecnológicas das tecnologias que nós usamos como suporte para esse processo de trabalho, quer seja nas nossas ações pessoais, no exercício das nossas atribuições,
Tudo isso a gente deve tentar conseguir, com a implementação do projeto, estabelecer e criar essa cultura de privacidade. É essa cultura de privacidade que ela vai começar a partir de artefatos formais de governança, políticas, procedimentos, documentos escritos, fluxos de trabalho. Não pode isso, só pode aquilo, isso aqui você não pode mais pedir, esse armário você vai ter que fechar. Então, a partir desses artefatos, né, nós vamos criando essa cultura, mas eminentemente essa cultura ela é criada a partir do que a gente chama de tom do topo. Então, a administração, a alta administração, ela vai demonstrar, como ela faz aqui hoje, com a presença do procurador-geral, com as condições que são dadas para a implementação da norma, da existência desse evento, ela dá o tom e diz que sim, eu quero que isso seja feito e eu vou fornecer as condições necessárias para implementar, vou dar as condições de capacitar e também estou disposto a punir sempre que as condições não forem observadas. Isso faz parte da criação dessa cultura de privacidade, que é se perguntar o que vai mudar é a cultura organizacional através de artefatos de governança. Essa necessidade desses artefatos de governança, eles estão explícitos na própria norma, que estabelece a necessidade de nós institucionalizarmos um programa de privacidade. Esse programa de privacidade, vocês atentem que não é um projeto, né? O projeto é o que nós temos agora. Nós estamos em curso de um projeto de adequação, né, de um projeto de busca do compliance regulatório e instrumental. Esse projeto, uma hora ele termina. Nós vamos cumprir todos os requisitos, fazer um grande checklist, dizer temos política disso, disso, daquilo, estamos com todas as atividades mapeadas, o risco está pronto, o encarregado está aqui, temos um sistema, eu tenho como titular exercer direito, o projeto acaba. Mas o programa vai nascer a partir do final do projeto. E é esse o nosso desafio, é criar, ao fim desse projeto, um programa que possa ser tocado de forma regular pela organização e que ele possa se incorporar de tal forma à nossa cultura que ninguém nem lembre que existe um programa de privacidade, que ele seja natural das nossas ações. Esse é o sucesso buscado por qualquer programa, né? Quando eu tenho um programa de qualidade, não é aquele que eu vivo dando palestra, mas é aquele que as pessoas conseguem naturalmente cumprir os requisitos definidos, né? Que a gente tem ações naturais de monitoramento, de correção de erros. Então, isso é quando ele se acopla definitivamente à organização. Então, o que é que a gente vai desenvolver é essa ferramenta de governança e de gestão, que é o programa de privacidade, para a proteção de dados pessoais, auxiliando, então, e guiando tanto a avaliação como o monitoramento e o controle rumo ao atendimento, pelo menos, do que dita a legislação, ou seja, buscar estar compliance minimamente nesse primeiro momento com a legislação. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, é interessante a gente lembrar que um programa institucional ele não envolve uma área específica. No caso do privacidade, de um programa de privacidade, de adequação de LGPD, nós temos que articular três grandes ecossistemas, né? O ecossistema de negócios, como é que vocês fazem o negócio de vocês acontecerem, né? A atuação normal, regular de vocês, o core do negócio. Então, a gente vai ter que estruturar todo esse negócio, o processo de tomada de decisão, os conhecimentos de negócio, eles vão ter que estar articulados com o que pede a norma. A gente vai ter todo um aparato em um ecossistema jurídico que vai ter que ser adaptado. Então, a gente vai mergulhar sobre a LGPD e tentar fazer toda a aplicação correlacionada da norma às nossas atividades do dia a dia. Então, nós vamos definir uma atividade de tratamento de dados que vocês têm no processo de trabalho regular de vocês, e nós vamos estudar, ver se há possibilidade daquela atividade continuar a ser feita frente às finalidades e às bases legais que a LGPD nos disponibiliza. Então, esse estudo pormenorizado, ele precisa ser feito para que a gente faça essa adequação, esse compliance jurídico. E, por fim, e não o último, mas por fim, simplesmente, a parte de TI.
né, que muitas vezes aparece de forma como se fosse destacada nesse processo, porque a gente, quando fala de dados, a gente lembra de tecnologia, a gente lembra de TI, mas a TI é a nossa ferramenta de trânsito de dados, é a nossa ferramenta onde, através dela, a gente coleta, a gente processa, a gente guarda, a gente trata a maioria dos nossos dados, né, porque lembrando que a gente tem um legado ainda em algumas operações em meio físico, né, e que vão ser tratadas. Mas a tecnologia, especificamente, também ela precisa ser adequada para proporcionar o menor risco possível para que esses dados eles possam ser utilizados de forma segura. Então, tudo isso é abordado num contexto de prevenção e segurança das questões próprias de segurança da informação, das limitações e das possibilidades dos artefatos de tecnologia em conjunto, numa leitura conjunta com as permissões legais. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente está buscando estruturar um programa de privacidade. Esse programa de privacidade, ele é articulado a partir dos princípios que estão na lei, que eu mostrei para vocês lá adiante, né? A gente vai tentar estabelecer uma terminologia comum, um vocabulário, um glossário para a organização, né? Algumas tipologias específicas. Nós vamos tentar criar em conjunto algumas situações de controle, alguns requisitos de salvaguardas de privacidade, definir claramente os papéis e responsabilidades de cada um de nós e dos nossos processos dentro desse programa e talvez o nosso maior desafio seja comunicar isso adequadamente, tempestivamente, reiteradamente, né, para que isso vá formando e firmando uma cultura de privacidade na nossa organização. Bom, então isso é o que muda, é o que vai mudar, é o que a gente está trabalhando. E o que foi que já foi feito, né? Então, a doutora Anitta começou aqui, já deu um insight do que já foi feito em relação a isso no Ministério Público da Paraíba. Foram criar, especificamente, nós temos 3 regulações, né? Uma portaria inicial de setembro, outubro, que designou uma comissão que montou esse primeiro projeto. Então, essa primeira comissão, ela já teve seus trabalhos concluídos e ela montou esse projeto. Montado esse projeto inicial, a gente começou uma segunda fase, que é onde nós estamos agora, que foi iniciada a partir dessa portaria de novembro, em que se designou algumas pessoas, os membros da nossa equipe, né, que estão aqui e que eu parabenizo pelo excelente trabalho que estão fazendo, é uma equipe maravilhosa, a gente está fazendo um excelente trabalho junto, então, o Pacelli, o George, a Cálida, a Graça, a Leila, que está nos ouvindo em viagem, né, por sinal, então, assim, todos muito comprometidos, e isso é o que a gente chama de mão na massa, né, é o que a gente está trabalhando para fazer essas entregas iniciais. E agora, já esse ano, já esse projeto inicial é em andamento, se junta a nós nessa coordenação o doutor Alberto, né, como nosso encarregado de proteção de dados, que vai aí nos guiar nesse projeto daí em diante. Então, esses grupos de trabalho foram estabelecidos, estão em atuação, e nós estamos em curso de implementação do nosso projeto. A proposta do MP foi não contratar consultoria externa, que é uma possibilidade, e uma possibilidade muitas vezes adequada para a implementação por causa da complexidade do projeto, né? Ele envolve a área de negócio, de TI, a área de compliance jurídico, né? Envolve a articulação de muitas pessoas, de muitas atividades. A norma, por si, ela prevê muita documentação a ser gerada, né? Documentação que exige um esforço mesmo de coletar dados, organizar, tratar, fazer relatórios que precisam estar à disposição da autoridade nacional, desenvolver metodologias para a gestão de risco desse projeto, mas o Ministério Público, então, ele optou por fazer uma proposta de internalização dos serviços. Então, essa comissão, ela vai trabalhar nisso. Para que isso possa ser desenvolvido, nós estamos utilizando uma ideia de um ecossistema de governança em privacidade. Esse ecossistema de governança em privacidade, ele está articulado com algumas dimensões principais, que envolvem os 3 segmentos, né? Negócio, jurídico
e tecnologia, e eles vão desde a parte de governança e accountability, né, a responsabilização, a prestação de contas sobre aquilo, a parte de segurança de TI e proteção de ativo, que é a parte de forma, né, de tráfego, de trânsito, e a parte de compliance jurídico. Para cada uma dessas dimensões, nós definimos alguns pilares de sustentação, alguns requisitos que nós vamos utilizar, definimos algumas personas, né, alguns atores que vão trabalhar nesse processo, os agentes de tratamento, os titulares, os reguladores, o encarregado, e pensamos também sobre a perspectiva da evolução. Qualquer programa de compliance, ele não começa 100%, né? Ninguém começa compliance com algo, você começa por partes, né? Então, como é que vai ser essa nossa evolução nessa maturidade? Então, nós traçamos aí um modelo inicial de evolução dessa maturidade, e nesse momento nós estaríamos saindo ou tentando sair desse modelo inicial para criar um modelo estruturado, ou seja, compliance minimamente com os requisitos regulatórios, mas ainda não com o programa totalmente implementado e a cultura já absorvida pela organização. Essa vai ser alcançada no futuro, no módulo que a gente chamou, né, de módulo gerenciado. E já caminhando aqui para o final, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que o grupo se organizou para fazer isso? Então, nós temos uma sequência de atividades que vão nos permitir gerar toda essa documentação, criar os requisitos iniciais para esse módulo estruturado. Então, começa-se com uma capacitação. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje faz parte desse primeiro momento. Fazer com que a comunidade entenda que nós estamos num processo de mudança cultural, que esse processo vai passar por fases e que vai exigir a colaboração de todo mundo. E você não precisa ser doutor em LGPD. Nós temos uma equipe que está se apropriando desse conhecimento para poder levar isso para a organização de forma mais direta. Mas sim, seria muito interessante se você entendesse, compreendesse um pouco mais do que a norma requer. Então, nós temos esse primeiro momento, que é uma capacitação de sensibilização. Nós vamos ter um segundo momento, em algum tempo do projeto, em que nós vamos ter capacitações direcionadas, temáticas, para algumas áreas mais sensíveis, né? E, a partir dessa capacitação, nós vamos começar a fase de avaliação e da estrutura de proteção de dados. Essa fase de avaliação, que a gente chama data mapping, né, no jargão, digamos assim, ela vai contar com entrevistas, né? Nós vamos identificar, nós já fizemos um trabalho prévio de identificar quais são as áreas que têm maior risco, nós vamos começar a tratar essas áreas de maior risco e, na sequência, nós vamos adentrando nas outras áreas. Então, essas áreas que têm maior risco, nós vamos coletar informação sobre o processo de trabalho, como é que esse processo de trabalho impacta em coleta ou qualquer tipo de tratamento de dados. Isso vai nos proporcionar tirar uma foto, fazer um mapeamento de onde estão esses dados, qual é o nosso papel como Ministério Público na utilização desses dados. Nós somos controladores, operadores, muitas vezes nós precisamos fornecer dados a terceiros por questões regulatórias ou contratuais, nós recebemos de terceiros dados por questões regulatórias ou contratuais. Como é que nós nos posicionamos, né? Onde é que nós somos operadores, onde é que nós somos controladores, e o que é que a gente vai fazer em cada um desses papéis? Como é que a gente vai criar aquela proteção mínima que a gente precisa para cada um desses papéis? Então, isso a gente vai traçar um grande mapa inicial, né? Esse mapa, ele é validado com as áreas e depois internamente, e ele vai ser o pano de fundo para que a gente faça o planejamento de implementações de ações de adequação. Então, a partir desse mapa, a gente pretende identificar as lacunas, né, os gaps em relação ao que a norma pede, e aí passar para uma fase de proposição de ações de correção. E aí a gente começa, aos poucos, assim, a fazer a implementação do que a norma requer. Para e passos, a gente vai tratando de produzir uma documentação inicial de governança e gestão, política de privacidade, política de segurança da informação, algumas questões relacionadas a um código de ética interno que precisa ser adequado, talvez a adequação de um código de
conduta e procedimento para fornecedores, alguns aditivos para questões de trabalho, o que é que eu posso pegar seu para você ter ciência, é que eu vou passar seus dados, por exemplo, para a PBPrev. Ah, mas eu faço isso para cumprir uma norma. Tudo bem, mas isso tem que estar claro para alguém. Então, como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Então, todo esse processo, ele vai andar ao longo desse ano, né? E vocês vão nos ver por aí fazendo muitas perguntas, né, para vocês, tentando ter junto com vocês a construção desse projeto. Então, onde é que nós estamos? Nós vamos iniciar a nossa próxima fase, que é a fase de trabalho de campo, agora em março, onde os nossos colegas, membros da nossa comissão, mais especificamente a Leila, o Pacelli, a Graça, eles ficaram encarregados dessa parte de coleta externa das entrevistas, né? Então, eles vão marcar, eles vão criar um calendário de entrevistas, os titulares de setores, né, eles vão receber da comissão e-mails com um cronograma de entrevista, toda uma orientação que é feita, então trabalhamos muito no material orientativo inicial, numa metodologia de coleta, tratamento e armazenamento dessas informações, para que a gente possa gerar os produtos subsequentes, e nós contamos muito com a colaboração de todos vocês nesse processo, para que a gente possa, então, construir esse nosso programa de privacidade a contento aqui no Ministério Público. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, de forma geral. Nós temos um e-mail que vocês podem utilizar para qualquer dúvida, sugestão, questionamento, comunicação mesmo com a equipe do projeto, está aí para vocês. Será um prazer receber e-mails de vocês e poder responder e esclarecer o que for possível, e certamente vamos nos encontrar mais aí ao longo dos dias até a conclusão desse projeto. Eu agradeço a oportunidade, obrigada a todos pela presença, e volto a palavra aqui para a doutora Anita para a continuidade. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rosana. Excelente explanação. A gente realmente precisa desses esclarecimentos, já que está tudo muito novo, numa fase inicial, e a gente tem que se adequar, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, o doutor Alberto Cartacho fará também sua explanação. Doutor Alberto Cartacho, ele é promotor de justiça aqui do nosso Ministério Público, desde 2013, é prata da casa, ou melhor, é ouro da casa, né? E no período de 2019 a 2021, ele foi membro auxiliar da Assessoria Jurídica Criminal no STF, ele foi membro do GAECO também no período de 2019 a 2021, e é especialista em prevenção e repressão à corrupção. Então, fica com o senhor, doutor Alberto Tafal. Obrigado. E eu gostaria só de dar um avisozinho aqui, que as dúvidas, os questionamentos que quiserem fazer, vão mandando um chatzinho, que aí no final terá um tempozinho para que doutor Alberto e doutora Rosana possam respondê-los. Ok. Obrigada. Primeiramente, obrigado pela presença de todos. Minha apresentação ela vai ser um pouco curta. Acho que a Rosana já falou o que deveria ser falado, né? Queria só trazer para vocês, nessa sensibilização que a gente está fazendo, qual é a mudança que a gente tem de paradigma disso. É que o dado, especialmente pelas empresas, era visto como uma propriedade, um objeto, e a LGPD ela busca transformar essa concepção numa mudança, a fazer uma mudança de paradigma, né? Existem titulares daquele direito, daquele bem, né? E eles devem ser respeitados. E o papel do Ministério Público cada vez mais vai se mostrar importante nesse aspecto. A gente já vê vazamentos acontecendo de dados, né? Muitas vezes em decorrência de falhas na estruturação de proteção deles, e a gente ainda tem uma divisão do que é físico e digital mentalmente. Parece que aquilo não é com o Ministério Público, mas é. Sendo que para começarmos qualquer iniciativa nesse aspecto, primeiro a gente precisa varrer o que está embaixo do tapete, organizar a casa, né, e estruturar nossa política de proteção de dados interna.
pois nós também, como membros do Ministério Público e servidores, nós somos titulares de direitos, né? E o Ministério Público tem que garantir a compreensão que nós temos sobre isso. Então, o que é que fazem com nossos dados? E aí eu trago para vocês, por exemplo, o próprio Google. Qualquer um de vocês pode acessar a página do Google de vocês aqui em cima. Um minutinho que eu acho que está aparecendo, pronto. Que aqui, além dos dados que eu forneço ao Google, tem toda uma série de tratamentos de dados que são feitos. O Google ele infere, até porque eu acho que ele tem esse dado, a minha idade é entre 35 e 44, eu falo português e falo mais o idioma inglês, tenho interesse em investimento, sou um homem, e aqui uma série de interesses meus, né? Então, essas informações são vendidas para empresas de publicidade para que eu seja alvo de propagandas direcionadas para os meus interesses. O banco ele não vai falar para mim sobre autoajuda. Ele vai falar para mim sobre esportes radicais. Se você quiser ser do banco, o Bradesco, você vai ser um atleta, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, essa mudança de paradigma que vem com a LGPD, ela é extremamente importante, né? Para que nós possamos compreender o que é que está sendo feito com a informação que nós fornecemos, especialmente na era digital, que a quantidade de dados que é fornecida é gigantesca, né? E trago o Otávio está presente, que era quem ele deveria apresentar aqui. A gente não vive mais no mundo digital e físico, a gente vive no mundo digital, né? Que é physical e digital, né? Tudo junto, né? Então, estamos iniciando esse projeto para que possamos compreender e melhorar a nossa proteção dos dados dos próprios membros do Ministério Público. Uma outra consequência natural é a proteção dos nossos dados contra vazamentos públicos, por meio do mapeamento de informações para que possamos visualizar vulnerabilidades. Eu trago para vocês alguns vazamentos de dados: o Yahoo, 3 bilhões de contas, Netflix, 1,4 bilhões de senhas vazadas, a Aadhaar, que é da Índia, teve 1 bilhão de pessoas que tiveram os dados fornecidos, incluídos dados biométricos, fotos e scanner de retina, né? E temos o caso do Facebook da Cambridge Analytica, que quem não conhece, 87 milhões de contas dessa empresa ligada ao Facebook vazou, né? E foi descoberto que esses dados pessoais e os tratamentos de dados que estavam sendo feitos estavam sendo utilizados para fazer propaganda política direcionada, né? Se você é uma pessoa que tem tendência a fake news, taca fake news nela. Se você é uma pessoa que tem uma intolerância à corrupção, coloca outro candidato como uma pessoa corrupta, né? E no Brasil não está sendo diferente. Agora, recentemente, em 2021, tivemos 212 milhões de pessoas com dados de CPF, nome, sexo vazados, inclusive alguns dados de veículos. E não foi só dessa vez. Antes, Netshoes já vazou 2 milhões de dados, CIA, 2 milhões, McDonald's, né? Então, a LGPD ela vem com uma importância nisso, pois estamos em 6º lugar na quantidade de dados vazados, de acordo com alguns levantamentos feitos pelo Surfshark Alert, né? E aí, como exemplo, nós trazemos aqui dados, eu pedi a alguns voluntários para mostrar aos senhores que não é difícil você obter as informações. O José de Jalisson, ele forneceu nome e e-mail, e com base nisso, eu já consigo aqui obter, isso aqui é um site que ele faz um agregado de bases que foram vazadas. Existem diversos sites, e esse não é o mais completo, pessoal. Esse é porque esse é barato. Custou $7 para eu poder acessar e ter essas informações. $7 por 7 dias. Ilimitado, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, já com somente o e-mail dele, ou o nome dele, poderia ser também, o nome dele, quer dizer, eu já tenho o CPF dele, né? Tenho, até o sexo aqui está errado, né? Mas tenho, por exemplo, um usuário que ele usa, tenho que ele tem uma conta de e-mail. E se eu consultar esses dados, né, o e-mail especialmente dele, aí que vocês veem como as coisas são sérias, né? Não existe uma política, uma cultura de proteção, né? Em 2020, né, ele teve os dados deles vazados na jamesdelivery.com.br, e dessas informações que vazaram, inclusive contou a latitude e longitude, possivelmente de uma última compra que ele fez. Se eu jogar a latitude e longitude, vai dar
casa aqui, que eu não sei se é onde ele mora, né, mas que ele possivelmente já fez uma compra aqui. Então, além disso, nós temos outras informações que podem ser relevantes. Aqui eu olhei rapidamente, eu acho que a mais importante realmente era aquela, né? Mas é extremamente comum, por exemplo, senhas vazarem, e se não houver uma política de armazenamento de senhas correta, nós vamos ter essa senha pode ser utilizada para que acessem outros sistemas que nós utilizamos. Uma outra voluntária aqui, Raíssa Albuquerque, né? Os dados do CPF dela também vazaram, né? Também nós temos aqui um e-mail que ela forneceu, que tem aqui, pelo menos essa empresa aqui, ruby.com, possivelmente ela é ligada a outra empresa que ela utilizou, né? Que o hash pelo menos a senha está o hash, né? Não cabe eu explicar aqui, mas o hash é como se fosse um código, que é um recibo de uma senha que você digitou. E aí eu não tenho como voltar, mas eu posso tentar de forma aleatória e descobrir qual é a senha. E aqui a gente pode usar um outro site que tem tabelas com esses hashes, que essa senha dela, que deve ser uma senha mais antiga, era a senha desse site aqui. E essa senha está vazada. Isso fica disponível para qualquer pessoa, qualquer um, né? Temos o caso, por exemplo, aqui do Severino Alves Carneiro, que temos também o mesmo problema, o CPF dele vazou, né? Temos o e-mail dele também vazado. Ele utiliza agora, ele mandou no chat o Gmail, né? Mas esse antigo vazou. E temos aqui um endereço que já foi dele, em João Pessoa. Então, é uma coisa séria, ficaria muito feio para o Ministério Público aparecer como um vazamento de dados dentro do Ministério Público, e nós precisamos trabalhar nisso. Especialmente agora, com a emenda constitucional 115 de 2022, recente agora, 10 de fevereiro, que colocou no artigo 5º a proteção de dados, né, como um direito fundamental do cidadão. Para quem está preocupado em agora ter que abrir inquérito civil com relação a isso, não se preocupe inicialmente, porque pelo menos a competência da União para organizar e fiscalizar a proteção de dados, né? Então, ainda vai ter discussões sobre isso. Então, o motivo desse webinar é isso. Vamos fazer o nosso dever de casa. Os membros e os servidores do Ministério Público são titulares de direitos, e, nesse momento, nós vamos ter um enfoque nas rotinas e dinâmicas administrativas. Com relação à atividade funcional, não se preocupem, pelo menos inicialmente, a própria lei LGPD excepciona atividades de segurança pública e investigação criminal. Existe ainda discussão com relação à parte civil, né, mas a gente ainda não vai abordar isso. Mas a parte administrativa é extremamente importante nós começarmos a estabelecer nossas rotinas administrativas, nossa legislação interna, nossos normativos internos, e especialmente sensibilizar todos vocês a colaborar com o nosso trabalho, tá certo? Muito obrigado pela atenção, pelo tempo despendido. Eu sei que todo mundo está muito ocupado, e era essa a mensagem que nós gostaríamos de passar. Devolvo a palavra à Anitta. Se alguém quiser fazer algum questionamento, pode enviar um chat aqui. Eu, pelo menos, eu tenho um questionamento aqui, não é nem dúvida, digamos assim, curiosidade. E aí eu faço a pergunta tanto para o doutor Alberto quanto para a doutora Rossana. Temos, assim, no âmbito do Ministério Público, já que o consentimento tem que ser explícito, o consentimento do titular de dados tem que ser de forma expressa. Como será feito isso? Eu vou ou você vai, doutor Alberto? Vai, doutora. A Rossana, pessoal, é autoridade no assunto. Eu acho que ela tem mais propriedade do que eu, mas qualquer coisa eu complemento. Longe disso, nas minhas atribuições de contadora estão bem distante da autoridade, mas vamos lá. Bom, doutora Anitta, isso eu diria assim, que é um dos principais mitos, né, da LGPD. Nem toda utilização de dados pessoais ela é baseada em consentimento, né? A gente tem várias bases legais que podem sustentar o tratamento de um dado pessoal. Uma delas, e eu diria a que a gente menos gostaria de usar, é a de consentimento. Então, eu posso tratar dados pessoais por causa de obrigações legais, né? Por questões de ordem contratual, por interesse público,
né? Questões de segurança nacional, eu posso tratar dados por livre interesse de quem está coletando. Então, assim, a base do consentimento, ela é uma dentre várias bases legais que a gente tem. Então, quando a gente faz esse mapeamento de dados e identifica dentro da atividade o que é que vocês coletam, tratam ou guardam, a gente vai tentar achar a base legal que mais se adeque àquilo ali, que pode ser consentimento. Em geral, no poder público, não é a base principal, certo? Então, a gente não tem essa preocupação primária, mas, em sendo consentimento para o que for, nós vamos ter que achar ferramentas e formas para coletar esse consentimento de forma explícita e voluntária e esclarecida, principalmente nos casos que envolvam crianças, adolescentes ou pessoas com alguma dificuldade de compreensão. Então, a gente, para coletar um consentimento de forma esclarecida, muitas vezes eu preciso fazer um desenho, um videozinho para explicar. Eu não posso achar que botar uma caixinha de opt-in lá e a pessoa clicar concordo é um consentimento esclarecido. Então, a lei ela faz essas restrições, o que é esse esclarecido, né? Mas no âmbito do Ministério Público, certamente a maioria das nossas atividades, elas não terão, penso eu, como base legal de tratamento o consentimento. Normalmente, a gente tenta encontrar bases legais que não sejam consentimento dentro das possibilidades legais, porque o consentimento ele tem um custo, o custo de eu gerenciar esse consentimento. Então, se você me deu, você pode tirar a qualquer momento. E quando eu tenho uma base de consentimento, eu tenho que ter condição de, no dia que você quiser tirar, revogar esse consentimento, eu ir lá, tirar tudo que você me deu, desconectar de tudo e esse consentimento não está valendo mais e eu comprovar a você que a partir daquele dia em diante os seus dados não são mais tratados. Então, isso exige tanto ações de governança como de tecnologia, além do que às vezes a gente imagina que é dizer ok, eu concordo, né? O ok, eu concordo é a parte mais fácil. Então, a gente tenta driblar a base de consentimentos bem entendido, né? Dentro das possibilidades legais, sempre que possível, porque a gente incorre num custo muito sério na manutenção de uma base consentida. Tá? Eu ainda tenho outra indagação aqui. Só complementando tem uma dúvida muito recente que está acontecendo com relação à questão de obtenção de bases, né? O MP, a lei do Ministério Público da União foi um pouco mais feliz, pois ele diz lá no artigo 7º que uma das atribuições do MPU é acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público relativo a serviços de relevância pública. Então, o poder requisitório do Ministério Público também de obter essas informações, ele meio que se sobrepõe ao próprio consentimento, né? Muito embora isso seja feito mais a nível institucional, não é pelo membro na atividade fim, mas a atividade do Ministério Público ela envolve a investigação, que envolve, querendo ou não, a ausência de consentimento. Quem é que vai consentir em ser investigado, né? Então tem esse aspecto que tem que ser considerado das próprias prerrogativas do Ministério Público. O ideal era que a própria lei LGBT excetuasse o Ministério Público, como fez com segurança pública, como um completo, facilitaria muito a nossa vida. Mas eu acho que isso que vai prevalecer, a gente não sabe ainda, tem também a LGPT criminal, que vai estar um projeto de lei que espero que não saia, porque vai acabar com investigação no Brasil, né? Então tem esses aspectos também relevantes. Outra curiosidade é o seguinte, em relação ao operador dos dados, certo? Desses dados. No âmbito, eu estou sempre me referindo no âmbito do Ministério Público, né? Porque em toda promotoria existe um cartório, existe as denúncias que aportam, consequentemente, esses servidores, de certa forma, eles operam também com dados pessoais. Como será feito esses operadores? Serão todos esses servidores ou não? Ou vai ter uma concentração? Como isso funcionará em termos de operador de dados no âmbito do Ministério Público? Bom, vamos lá. Primeiro, a questão do... Isso também é uma dúvida bem comum. A própria ANPD ela já divulgou uma cartilha, foi uma das primeiras cartilhas que ela divulgou, que foi para a operação de dados na área pública, né?
porque existia sempre esse conflito, né? É porque a terminologia usada, ela tem que ser interpretada frente ao glossário da própria norma, né? Quando a gente fala senso comum, operador, controlador, parece que é quem controla e quem manipula, quem mexe com o dado, quem recebe. Mas dentro do conceito da norma, vamos dizer assim, o termo não tem esse sentido. Então, eu sou controlador para a norma, é aquele que tem poder de decisão sobre como os dados serão tratados. Não é quem mexe com o dado. Então, o servidor lá, quem é operador e controlador é a organização. Nunca alguém dá ponta. Então, é uma questão só de esclarecimento conceitual para o que está previsto na norma, né? Então, a ANPD ela já divulgou uma cartilha bem completa sobre isso, mas de forma geral, o servidor, um funcionário, um colaborador, ele nunca será operador. Quem é operador, controlador, é sempre a organização, né? E a organização ela pode ser operadora de dados quando ela não toma as decisões sobre o tratamento de dados, ela faz conforme foi determinado por alguém numa relação contratual, ou ela pode ser controladora de dados quando ela decide os rumos que aquele tratamento vai tomar. Então, é uma questão mais de interpretar frente ao glossário. Mas, fechando, o servidor lá, ele nunca vai ser necessariamente o operador de dados. Como exemplo prático, nós temos um provável operador mais no futuro, que é o nosso servidor aqui, Vladimir Michel Bacurau, o Vlad, né, que é o nosso administrador de bases de dados lá do GAECO, né? O administrador de bases de dados lá da DTEC, né? Seriam esses os operadores, assim. Bom. Esclareceu mesmo, minha dúvida. Mas na prática, como é que vai ser isso? Mas aí esclareceu bastante. Eu acho que não apareceu nenhuma, pelo menos eu não visualizei aqui, nenhuma indagação por parte dos ouvintes aqui, dos participantes aqui do curso. Então, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui. Eu quero agradecer, em nome do CEAF, do Ministério Público, como um todo, a brilhante explanação aí, tanto de doutor Alberto quanto doutora Rossana. Estamos aqui na torcida para que esse projeto seja executado e, consequentemente, a gente possa se adequar ao que a Lei Geral de Proteção de Dados determina. E quero agradecer também a todos os integrantes da comissão pelo trabalho, agradecer e parabenizar pelo trabalho que tem sido feito, por ter organizado essa webinar para que ela acontecesse, e também aos servidores do CEAF. Então, muito obrigada a todos e a todas. Obrigado, prazer a todos. Tenham um bom fim de manhã aí a todos. Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção. Foi um prazer.